Tyson, né? Pronuncia. Tyson. Marcelo Tyson. Maquelele prateado. Isso. Vamos lá? Acho que meu cabelo tá errado, né? Tá. Eu fiz a mesma coisa que você. Não, eu não tenho esse problema. Estou com boné, tá ótimo, né? 2-2. Se fosse há um mês atrás, eu teria esse problema. Hoje... Era comprido? Mas foi alguma coisa pessoal, religiosa ou calor? Religiosa mesmo. Religiosa. Ah, que legal. Vamos falar Que sobre acabou tudo, ajudando, né? né? Sobre evolução, espiritualidade. Eu gosto desse assunto. Então vamos lá, gente. Muito Simbora. bom dia. Estamos no ar aqui, diretamente do Clube Empreendedor, desses podcasts, desses estúdios maravilhosos. A gente está com a OneCast, estreando pela OneReal, e a gente traz hoje convidados maravilhosos, ilustres convidados. Como sempre, a nossa equipe aqui realmente é top. A gente está aqui com o Ítalo aqui com a gente, trabalhando bastante aqui nos bastidores para esse programa poder ficar mais incrível sempre. E a gente agradece, claro, a todos os nossos colaboradores que estão com a gente, acreditam, as marcas que realmente se afinam com o nosso propósito social, que é realmente a gente divulgar, difundir, propagar conhecimento, transformar as pessoas, gerar realmente todo esse engajamento aí que a gente está hoje, a gente vai destacar muito, que é o social. A importância e a consciência da gente realmente se engajar, entender que a gente precisa do social, um precisa do outro para viver, e a gente tem que ter uma mentalidade, um mindset, né, mais colaborativo e menos egóico. Então a gente hoje aqui a gente vai falar muito isso porque a gente está trazendo o Maquelele prateado, que é o Marcelo Tyson, que é um grande comunicólogo, um cara que realmente revolucionou a estética televisiva brasileira, foi do Pânico na TV, que é ele realmente foi muito legal porque eles também falavam, relatavam as coisas muito na cara, assim, né? Foi a novidade, né? E a transição do humor. Tinha a TV com os programas de sábado à noite, de humor. Perdemos os Trapalhões, mas perdemos o Sai de Baixo, já estava no final. E o que tinha sábado na Rede Globo, que agora esqueci, Zorra Total. Né? E o Pânico surgiu nesse meio e veio com uma linguagem bem diferente, com novos atores, com novas propostas, algumas coisas não positivas que eu não gostava, porque você entrava no meio da intimidade do artista. E eu, que fazia um quadro bem diferente, paguei muito por isso, porque generalizava o Pânico como uma questão muito agressiva, né? O trabalho que o Silvio Vesgo fazia, as sandálias da humildade, algumas vezes partia para um princípio bacana, quando o Jô Soares não deu atenção e depois deu atenção. Mas, Marcelo, essa parte da denúncia, daquele espírito de você chegar ali ao vivo e pegar o momento, isso é muito legal também, né? Essa isso é muito foi inovação, inovação, né? Muito inovador, né? E esse inesperado, sabe? De você não fazer a coisa ali bem found footage, né? Isso. Bem realista. Era orgânico. Orgânico, realista, Exato. Que é uma linguagem hoje que a gente está usando muito, que agora as pessoas querem se promover em cima do realismo. Em cima do realismo, né? E tem que ter um cuidado, tem que ter uma ética. Eu acho que tem que ter. Ética, querendo ou não, porque assim, você acaba... vou fazer o que as pessoas faziam no Pânico. Por exemplo, eu fui processado 3 vezes. O jurídico da Rede TV, na época, não foi nem na Band, da Rede TV... resolveu esse problema, né? Quebrava alguma coisa e depois pagava o prejuízo. E as pessoas hoje, quando começam, não tem uma assessoria, não tem uma produção que vai resolver esse problema. Claro. Pode gerar um problema muito... É que nem aqui. Aqui a gente faz tudo. A gente produz, a gente atende telefone, a gente liga para os convidados, a gente vem junto. Mas isso é legal. A gente faz tudo. Isso é muito legal, muito legal. Porque você aprende com a prática. Só um exemplo... É claro que também a gente acaba falhando em alguns outros aspectos, né? Sim. E hoje a gente está com uma outra convidada. Eu estou apresentando a mesa aqui, seguindo aqui. A gente está com a Débora Leite. Débora Leite, ela é da Becoming. Ela é maravilhosa. Ela é mestre em marketing pela Université.
Rebelé de Tours na França. E ela também é terapeuta, consteladora familiar, empresária, palestrante. E o trabalho dela é muito legal, porque, na verdade, ela criou um trabalho na pandemia, que ela trouxe todo com esse conhecimento dela e ela joga isso para os ambientes corporativos, criando soluções de bem-estar emocional, importante. Que é muito importante hoje, né? Hoje, mais do que nunca, todo mundo precisa cuidar da sua saúde e métodos inovadores de né, poder se cuidar, poder gerar isso no ambiente também corporativo é maravilhoso. E ela tem essa visão também que é muito legal, que é sistêmica. Então, a gente vai jogar isso também para essas áreas multidisciplinares, que eu acho que isso é muito legal, sabe? Poder pensar o que o Marcelo faz, o que o Iago faz, o que todo mundo faz, e pensando que tudo tem um porquê ali e tudo está dentro de um sistema, né? E ver também interligando, muito bacana. Então, muito prazer, bom dia. Obrigada. Seja bem-vinda. É uma honra estar aqui com vocês. E a gente falar sobre saúde mental hoje é mega importante. Na verdade, antes da pandemia, já existia uma outra pandemia que não se falava, Sim. que estava relacionada com a saúde mental. Sim, verdade. E pós-pandemia, a gente vê hoje... Ficou escancarado, né? Aí a coisa abriu. Que realmente a gente precisa olhar. Saiu debaixo dos panos, né? Debaixo dos tapetes, né? É porque ainda existe muito preconceito. Né? Ainda existe aquela coisa tipo... Não vou fazer terapia, não sou maluca. Sim, claro, né? claro. Terapia é coisa para rico. Eu sou suspeito para dizer. Sim, com certeza. Vai procurar um tanque de roupa para lavar que a depressão passa. Então, assim, são estigmas e frases que a gente escuta que colocam a saúde mental num lugar muito desprivilegiado, vamos colocar dessa forma. E aí as pessoas vão deixando para depois, depois eu faço, vou fazer uma comprinha, e aí passa, né? Sim. E não se conhece. Com certeza. Porque, na verdade, o processo terapêutico é para você se conhecer. Exatamente. Entender coisas que a gente faz, às vezes, padronizadas, entender o porquê da gente estar fazendo aquilo e poder gerar uma transformação, né? Exatamente. Quero apresentar também o Iago, que é um músico também. Ele faz um trabalho com capoeira e música e ele também faz muito trabalho voluntário. Eu quero ressaltar muito essa parte também da espiritualidade dele. É muito bacana a gente ver um jovem, né, que batalha tudo e que... hoje a gente vai estar aqui com vários convidados também, eu acho que vai ser incrível. E ele vai contar pra gente como que é esse trabalho, como é que ele desenvolve. Iago Giovenazzi Freitas, o nome dele, e ele tem essa conexão com a música, ele é de Niterói, né? E ele tem um trabalho musical aprendiz, que ele teve essa iniciação toda, e ele foi do Vila Lobos também, e atualmente ele com 20 anos, gente, ele é professor de projetos como Rio de Música, em Manguinhos, e o projeto Din Down, né? Din Down Down, que atua com alguns colégios municipais de Niterói, dando oportunidade para os alunos e escolas com aulas de música e capoeira. Que legal! Que bacana. Bom dia, gente. Bom dia. Então, sou Iago, sou de Niterói e trabalho com a música já há algum tempinho, vim estudando. Por conta de pandemia e tudo mais, e percussões também, sim, né? Sim, exatamente. Muito legal, os ritmos, né? Sim, com ritmos musicais, apresentações... Você teve show ontem, foi isso? Eu falei com seu tio, né? Não, eu tive show no domingo. Falou... no domingo. Tive show no domingo. Que legal. Esse fim de semana foi corrido. Foi corrido, né? Foi corrido. E você produz também, né? Então, a gente produções, uma certa de modo produção, geral, né? de modo geral. Sim. Não de modo muito focado nisso. Sim. Mas a gente acaba produzindo, né? Sim, a gente se acaba... autoproduz, né? Todo mundo trabalha com arte, tem que produzir alguma coisa, né? Tem que se autoproduzir, não tem jeito. Tem que vender o seu próprio peixe. É verdade, né? É verdade. E foi legal estar aqui com pessoas que entendem de psicologia, entendem de como a gente fica perturbado durante o momento que a gente fica em casa, né? Sim, sim. E foi nesse momento que eu encontrei a música. Eu digo que a música é a minha terapia e também a minha religião. Sim, a música a música é maravilhosa, realmente. Assim, eu não faço terapia, mas faço música, né? Entendeu? Pode fazer os dois, tá? Já me aconselharam sobre isso. E aí, a música foi onde eu achei, assim, um caminho para seguir, que era só terapia, era só diversão, e quando eu vi, já virou profissão. E daí em diante, meu pai diz que daí para frente, só para trás,
E levo até hoje como profissão, com muito orgulho, gosto muito de trabalhar com música. E hoje trabalho nesses 3 projetos que são o Viva Batuque, que funciona na região oceânica de Niterói, no Engenho do Mato, que dá oportunidade para jovens, adultos, crianças, de aprender instrumentos de percussão popular, né? Que legal. A gente ensina ritmos de escola de samba, mas não só isso, também a gente trabalha com outros ritmos musicais, como maracatu, pop, axé, É bem, baião. bem brasileiro, né? A brasilidade. Sim, voltado ali, né? para os ritmos brasileiros. Além do Viva Batuque, tem o projeto de Manguinhos, que é o Rio de Música, com Sim. outros músicos também excepcionais, como Bruno Aguilar, Aline Gonçalves, que são músicos maravilhosos. Aham. E além disso, tem outro projeto de Niterói, que começou recentemente, que é o Din Dão Dão, que é um projeto que é inclusivo aos alunos de escolas municipais que são PCDs, que normalmente são os que menos têm oportunidades. Que legal. Então, PCDs, enquanto outros projetos chegam na escola, por exemplo, com 30 vagas e 5, às vezes, são do PCDs, a gente chegou com a proposta totalmente contrária, né? Tem 30 vagas, Mas traduz pro público também. 20 tá? são do PCDs. O que traduz a sigla? O Din Dão Dão? Não. Portadores. Portadores de deficiência, Sim. exato. Então, assim, a gente chega nas escolas e as primeiras pessoas que a gente acolhe, que a gente chama para nossa aula é aquele aluno cadeirante, é o aluno autista, é o aluno cego, é o aluno surdo. E aí a gente separa 10 vagas para os ditos normais, para também Sim. participarem e verem como que é. inclusão também, Exatamente, a inclusão, exatamente. Do bullying da nossa geração, a inclusão, né? Exatamente. Que interessante, né? Exatamente. E aí é muito bacana e impulsiona muito a vida da gente ver, por exemplo, uma aluna cadeirante se esforçando tanto quanto um aluno dito normal para fazer um movimento de capoeira, para cantar a música, para Sim, tocar um sim. instrumento. Então, assim, é muito bacana. E tem várias formas, eu acho muito legal, porque cada corpo é cada pessoa é uma, e a pessoa consegue, mesmo sendo uma atividade corporal, e a pessoa tendo essa alimentação corporal, ela consegue se integrar num grupo. Eu acho isso tão maravilhoso. E ter uma representação, uma função, sim, muito essencial, né? Que ele acaba também sendo, às vezes, até um diferente, mas é um diferente que é um especial de ser diferente, né? Que as pessoas que, quando o olhar do outro, ele transforma, né, gente? A verdade é essa. Sim. Eu acho que, assim, hoje eu gostaria muito de convidar todos vocês a olharem diferente, né? Porque eu acho que o olhar, ele transforma, né? E como é que vocês conseguem recursos para isso? Marcelo, a gente estava também conversando agora, né, Marcelo? Eu fiquei até, queria fazer até uma pergunta para o Iago, depois se ele Claro, puder com responder, certeza. porque você falou pós-pandemia, que você começou essa atividade com muito mais força. Sim. Você já tinha isso como projeto ou depois da pandemia isso veio como aquela força que eu acho que o universo na pandemia mostrou para muita gente, start para quem quer ser do bem, quem quer ajudar e tudo mais. Porque você está falando de crianças que viveram um bom tempo sem um apoio, sem alguém que prestasse atenção. E eu acho que essa iniciativa tem a energia cósmica, tem o espírito, o lado espiritual, tem tudo. Eu vi a pandemia assim. Sim. Como é que foi? Porque você acha que não tem tempo a não ser cuidar dessas pessoas. Você acaba fazendo a caridade nessa hora. Sim. Você me fez a pergunta, mas eu estou fazendo uma, senão eu esqueço. Com 54 eu esqueço muita coisa. Então, antes da pandemia eu já trabalhava com música. Eu comecei a estudar música com 13 para 14 anos, 2017. E 2020 foi a pandemia. Então, assim, eu já estava estudando música, já estava tendo meus primeiros trabalhos musicais. Já tinha tocado carnaval, em alguns carnavais, já tinha feito algumas apresentações de teatro. Mas ganhou mais força após a pandemia. Foi quando eu falei assim, cara, é de fato isso aqui que eu quero pra minha vida. Porque antes da pandemia foi quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas, estagiando com o meu mestre, que é o mestre Rico, da Escola Vila Lobos, e com o meu professor Lucas Rato, que é fundador do projeto Viva Batuque. Que maravilhoso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Todos vocês, de alguma forma, está trazendo, né? O Iago está trazendo todas as pessoas incríveis. Sejam bem-vindos. E aí, após a pandemia foi quando eu coloquei na cabeça, se isso não for minha profissão, não vai ser outra coisa, porque eu me apaixonei por dar aula, me apaixonei pelo instrumento musical, por estar ali compartilhando a música mesmo, sabe? Como não só forma de terapia, mas como forma de diversão, como forma de diálogo, como forma de troca de ideias e pensamentos por meio de notas musicais.
por meio de ritmos musicais. E é engraçado porque a gente tem um boom, né? Sempre a gente tem um boom, né, na sociedade. Eu quero ser atriz. Eu quero ser cantora. Eu quero... E eu acho interessante porque, às vezes, a gente esquece que a música ela pode ser um canal facilitador de outras coisas, né? Então, a gente, às vezes, está nessa busca, a gente não consegue saber que, de repente, a música ela pode, como para o Iago, né? Não necessariamente só a questão da fama e tudo, mas como que a gente pode interlocutar, né, com a música outros processos de educação, de integração social, né, de poder transformar a sociedade. Eu vejo muito, né, a música. Eu acho que a gente tá aqui pandemia, né? É muito legal porque todo mundo foi revolucionado, se transformou pela pandemia. A One Real nasceu também na pandemia, a gente veio conversando, né, eu e a Débora. A Becoming também nasceu, né? A Becoming, ela estava me contando que também nasceu na pandemia, e é muito legal porque pode você falar, eu não vou... Então, o que aconteceu, né? A gente estava, uma semana antes de fechar tudo, a gente estava fazendo nossa primeira reunião de planejamento. E aí fechou tudo. Mas ela nasceu, na verdade, de um desejo meu de levar para o ambiente corporativo algo que trouxesse saúde, porque o ambiente corporativo, ele estava muito insano, né? Ele está ainda. Ele está muita ainda, competição. né? É muita competição. Tem muita competição e tudo, né? Eu acho que a gente exatamente. tem que mudar o ser humano, a evolução nesse sentido. A gente estava conversando isso, né? Que tem que sair do nosso mindset essa coisa de querer competir. Porque uma vez que você compete, você está dizendo que ou você é melhor ou você é pior. Exato. Né? Você se coloca num lugar de certo, errado, bom e mal, onde, na verdade, não existe isso. O que funciona para mim? O que funciona para você? Então, eu tenho um amigo que estava contando aí, que falou assim, nossa, você criou um trabalho para você. A pandemia é maravilhosa, porque gente. Um dia eu vi uma palestra, um TED, eu acho que foi, e ele falou assim, se você não consegue trabalhar em empresa nenhuma, cria a sua. Sim. Eu falei, olha, que interessante, é isso que eu vou fazer. Eu sempre pensei nisso, é incrível isso, né, na verdade, é muito legal. Porque, assim, ambientes tóxicos, você não consegue produzir. Não você consegue. Você não tira o melhor de você. E é aquela coisa, né, eu acho que a gente tem duas escolhas na vida, o joio e o trigo. A gente tem duas escolhas a fazer hoje, né, que é ou você ilumina e também é iluminado, porque tem gente que é o contrário, tem gente que não quer iluminar o outro, quer tirar o brilho do outro para impor o seu próprio brilho. E ele não entende que, às vezes, ele dando luz, a luz não acaba, ele pode dar mais luz, né? Então, acho que são dois caminhos ali, compartilhar multiplica, né? Exatamente. Eu acho que é isso. A competição, ela vem da divisão. Sim. E a divisão diminui. Sim. Então, a gente, quando olha para algo que a gente está compartilhando, a gente está multiplicando. Sim, é verdade. Então, a gente está precisando disso, né? Mas, para a gente conseguir entrar nesse lugar, a gente precisa se conhecer. Sim. Aí é que entra o processo terapêutico. Uhum. Né? Que quando você se conhece, tem diversas maneiras de você se conhecer. Claro, a espiritualidade te leva ao autoconhecimento, um processo de musicalidade traz a introspecção, você conhece melhor. Desses diversos caminhos, você pode somar. Sim. Né? E trazer mais de um. Sim. Por que não? Né? Você estava falando, eu não faço terapia, mas eu faço música. E, claro, é válido, super válido. Tem até a Sônia Joper que fala em música-terapia, né? Que é maravilhoso. Eu já fiz uma aula, é super legal. Mas, assim, o grande barato, eu acho, que é você compartilhar, né? Você estar junto com o outro. Você falou, o olhar do outro transforma. Sim. Porque ele vai trazer pontos de vista que você não está vendo, não está enxergando. Você só consegue enxergar através do outro. E às vezes a gente precisa, é impressionante como que a palavra, o poder da palavra, né, Marcelo? Você que trabalha com a palavra, né? Bastante. Você trabalha o dia a dia, a palavra é Todos os dias, seu recurso. Praticamente acordo já trabalhando assim, né? Utilizando a comunicação. Marcelo é apresentador também, radialista, né? Da Rádio FM. FM o Dia. FM o Dia, gente. Que maravilhoso. Rodei quase todas as rádios do Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece a voz icônica do Marcelo, gente. É interessante hoje, como você falou, né? Cada um com o seu conhecimento e somando. Eu acho que essa parte de empresa, ela adoeceu muito.
E mais uma vez falando da pandemia, porque eu acho que foi uma mudança muito grande. Como você falou, minha filha faz terapia, a minha namorada faz terapia, eu nunca fiz terapia, né? E aí, eu ainda era um pouco contrário com a minha filha. Ela, você um dia vai fazer terapia, um dia vai fazer Olha que legal, terapia. os filhos revolucionam os pais, né? Eu tive, a terapia existe, tanto como profissional, como em outras coisas, como a música, como a religião, como um todo. Mas hoje eu me sinto, com 54 anos, no meu momento de terapia, para entender tudo que eu tive como falha. E dentro de empresas que eu trabalhei, eu percebi que antes da pandemia, quase todo mundo estava adoecendo. Né? Agora, há pouco tempo, conversando com uma pessoa, ela me falou de um coreano que mora na Alemanha, que ele falou que é da sociedade que estava muito doente no trabalho, no excesso, fumava, bebia e tudo mais. E agora é a hora de ter profissionais também que dentro da empresa mostrem para as pessoas mais à vontade em ter um ambiente para descansar, para dormir, não só a produtividade, produzir, ou como você falou, o ego, né? Eu sou o melhor, eu sou o maior. E eu venho de uma geração que um puxava o outro em rádio e ajudava um ao outro. Que legal. Né? Legal. E eu perdi um pouco dessa essência, vi mais ambiente de fofocas, ambiente um destruindo o outro, ambiente que um via que o outro tinha um potencial, ao invés de somar, não fazia isso. Eu tive várias chefes, mulheres, eu acompanhei o preconceito dentro das empresas que eu trabalhei, onde eu amava minhas chefes. Sim. Mas eu via pessoas do finalzinho de 2010 para cá, começou a ter aquele sistema do homem ser sempre o diretor, o salário sempre maior. Então, eu acredito que esse momento de terapia, até mesmo para tirar essa sujeira do machismo dentro da empresa, do cansaço, do excesso, da mulher realmente ter o tempo dela depois que tem um filho, porque ela é muito mais sensível. Então, hoje, eu estou preparado para a terapia. Não fui preconceituoso, mas eu fugia disso. Eu faço a minha do meu jeito, né? Como eu falei, a minha religião é a minha terapia, a música é a minha terapia, mas pelo processo meio preconceituoso das pessoas, eu consigo resolver, eu consigo fazer. A terapia hoje é uma fonte muito importante para as empresas. Sim, eu acredito também muito nisso. E é muito legal a gente poder falar, né? Porque o processo da fala, quando a gente fala, a gente... Não, é muito legal a gente poder falar que existe o preconceito, a gente poder falar que no século XXI isso é mais presente do que a gente possa imaginar. E a gente vê que hoje ainda tem pessoas que tentam camuflar, né, algo que está estampado, né? Então, eu acho que esse processo do autoconhecimento fica um convite aqui. E também a gente vai querer também te ouvir sobre essa questão da terapia sistêmica, né? É muito interessante porque Bert Helling, né, que começou, ele é um alemão, e ele... todos os conhecimentos, eles são evolutivos. E a gente, quando nasce, a gente usufrui dos conhecimentos passados, inova e traz os conhecimentos futuros, sempre agregando mais valor. Então, eu gosto muito do trabalho do Bert Helling, porque ele trabalha já ele já inclui a osmose e o campo vibracional, que é algo muito importante, que não deixa de ser o olhar do outro. Porque se a gente tem uma pessoa te apontando um ambiente tóxico, aquilo ele vai interferir no seu sistema, né? E como que a gente se protege emocionalmente, como, né? Muito interessante, até espiritualmente. O Iago vai falar também sobre um pouco desse processo dele espiritual, que eu acho legal também. Como é que ele bota a música com a espiritualidade, com a visão dele, porque a gente é um todo, né? Desde quando a gente fazia música, eu faço música, mas ele tem um processo também de religião, né? A nossa visão, ela é muito mecanicista, né? Ela veio pós-Revolução Industrial. O que aconteceu na sociedade? Ela te levou a acreditar que estávamos separados, que a máquina tinha um papel muito importante e que o humano perdeu a importância. De uma maneira muito sutil, isso foi introjetado na gente. Tanto que produção, produzir, mas eu estou doente, manda embora, né? Tipo, aquela pessoa ali, não quero.
contratar para minha equipe, porque ela fica muito doente. As pessoas acabaram se tornando descartáveis, assim como as máquinas. Exatamente. E a gente está numa cultura muito do cancelamento também, né? Sim. E o que é uma mulher grávida, gente? Gente, dá para imaginar que uma mulher grávida, ela é cancelada, ela não presta mais para nada, e como é que ela vive com o filho dela, por exemplo? Ela é cancelada da sociedade. Ela engravidou, acabou. Ninguém mais quer contratar uma mulher, ela vira uma inútil. Não, assim, o índice de ela que está gerando a vida, né? Que faz o sentido de tudo. Na França, até 2 anos de idade, quando o bebê nasce, o governo ele banca com tudo. Isso deveria ser no Brasil também, porque você para pensar como é que um filho depende da mãe, é científico, né? Se um bebê se sai de perto da mãe, ele não tem recurso para andar, não tem como até 3 anos de idade. Até 3, né? Mas assim, ele morre, porque ele não tem como. Se ele passa o horário dele de mamar e tal, e como é que uma mãe faz isso tudo? Gente, tipo, trabalha 8 horas por dia, né? Muitas vezes a creche não é 8 horas por dia, e como é que ela concilia isso? Porque a gente não tem uma dinâmica que pense no todo, né? Então, isso aí é um problema super grave, porque a gênese da violência é exatamente primeiro, é o não desejo da gravidez, tipo, engravidei no momento errado. Não era agora. Outro filho. Isso aí já registra na célula da criança uma coisa Mas isso é um sistema também do todo, né? Porque a mulher, às vezes, ela não tem nem direito de querer, poder ou decidir. Porque muitas vezes ela está num ambiente que ela é codependente do sistema, entendeu? Porque se ela tem um trabalho e ela perde o trabalho, como é que ela já faz para poder ter... Ela não consegue nem decidir, entende? Porque ela tem que cuidar dela e do filho dela. E como é que ela vai decidir se ela quer ou não, se ela não tem recursos para isso, entende? Eu acho que isso tudo abala o psicológico. Uma vez eu estava no meu processo terapêutico, que eu faço há muitos anos. Eu dei uma parada, mas eu sempre estou fazendo terapia. Eu digo, até o meu a minha álbum frase... fala sobre isso, pois né? A minha frase não há vida eu tô sem indo terapia. na lista, eu tô pagando para mim decifrar, né? Porque às vezes eu acho que faço terapia mais pelo outro do que por mim, muitas vezes. Porque eu já estou no processo terapêutico há tantos anos que às vezes eu acho que eu tô fazendo terapia pelo outro que está me prejudicando e não por mim, entendeu? Assim. Mas é impressionante. Bom, enfim, mas eu queria só destacar, a gente falou, mas assim, essa parte do processo de hierarquias, né? Então, Bert Helling, ele considerou esse sistema, né? Ele considerou que isso interfere, né? Existe também uma hierarquia dos papéis, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro da hierarquia corporativa, né? A gente tem um líder, por quê? Não porque ele seja mais foda ou nada disso, mas é porque ele tem uma visão que os que estão ali seguindo, eles precisam se focar em executar. Então, tem que ter alguém para liderar e guiar a visão, porque ele tem algum conhecimento a mais ali que a gente precisa respeitar, honrar, né? A mulher que estava ali no cargo, que as pessoas não honraram e que acabou perdendo o seu cargo, como o Marcelo revelou. Então, isso no ambiente corporativo é muito interessante pensar os papéis, a hierarquia e esse respeito para que tudo possa fluir, né? Da mesma forma familiar, né? Então, é muito interessante essa visão do Bert Helling, né? Que é essa visão sistêmica, exatamente, né? Das comunidades, família, do todo, né? Do todo. O que acontece? Nós levamos, a Bicame, a gente leva as terapias integrativas e complementares à saúde, que inclui a constelação familiar, que, no caso, seria a constelação organizacional, porque a gente entende que essas são terapias, como você falou, são inovadoras. Elas têm como base, uma visão multidisciplinar, ela tem como base a ciência, a neurociência, a física quântica. Então, são saberes que são novos e ainda tem muito preconceito também por conta tudo disso. Que é novo... Tem uma resistência, né? A gente encontra uma resistência. No entanto, como a gente trabalha de uma maneira muito leve. A gente fez agora, recentemente, um trabalho para a Melissa, né, da Grendene, que a equipe estava muito dividida. A gente está falando de divisão, né? Sim. Estava numa competição que estava sendo... prejudicial. Estava trazendo prejuízos
para o trabalho, Sim. para a interação, para o resultado da empresa. Sim. E a gente foi chamada para fazer essa integração. Então, a gente levou várias práticas, né? A gente fez um exercício sistêmico, né, de pertencimento. Sim. A gente usou o Ho Oponopono, que é uma técnica havaiana. Todos conhecem? Sim. Se vocês não Sinto conhecem, né? muito, me Sinto muito, me perdoem. perdoe, eu te amo, sou Te grata. amo, sou Que grata. curou simplesmente um manicômio, fechou um manicômio. O Dr. Neil Lane, que foi o que trouxe esse conhecimento a público, ele foi diretor de um manicômio que foi fechado porque ele usou essa técnica para os pacientes. Sim. Então, assim, são práticas que trazem um resultado muito mais rápido do que uma terapia tradicional. A terapia tradicional tem o seu valor, é lógico, a gente não é maluca de falar o contrário. No entanto, esses saberes são novos, eles são recentes. Bert Hellinger faz 2 ou 3 anos que faleceu. A Sophie Hellinger, que é a esposa dele, continua dando... deu continuidade ao trabalho. Né? Para quem quer saber um pouquinho mais, tem uma série na Netflix que se chama Uma Nova Mulher, que fala sobre a constelação familiar de uma maneira linda. Muito legal, verdade. É muito bonito. Então, o que o Bert falou, né? Ele, na verdade, ele não foi o criador, ele foi a pessoa que construiu essa visão. Ele sistematizou vários saberes, né? Sim. Então, tem várias fontes, tem... E o mais interessante, eu acho, que para quem não fez ainda a constelação, né, é muito legal, porque você valida, é impressionante, você tem respostas, até muito objetivas ali, né? Você se emociona, você sente que aquilo faz sentido. É o sentir, é exatamente sentir, isso, toca a sua alma, sabe? É impressionante, você vê coisas que você não estava vendo, então, que ficam estampadas, porque quando você faz o sistema de representação, é meio que atores ali mesmo, eles entram dentro do sistema de alguma forma, né? Não são atores. Não, atores não, o que eu quero dizer. O que acontece? Para quem está assistindo, é como se você estivesse vendo uma cena, nesse sentido, né? Quem assiste já está sendo trabalhado. Não existe um assistir passivo, como a gente vê, né? Vou ver um vídeo na internet, ou vou assistir uma novela. Não, você está vendo como se você estivesse vendo sua vida, entendeu? Nesse sentido. Não tem nada a ver com ator, desculpa. Eu vou até repaginar aqui. São representantes. São representantes, mas no sentido da atuação, no sentido que nós somos atuantes. A gente também é atuante na nossa vida, né? Sim. Claro que tem gente que usa várias máscaras, né? E tem gente que não. Tem gente que atua com a sua essência ali, que nasceu com um propósito e está atuando, não, né? Nesse sentido. E só para complementar a visão que essa questão é difícil explicar a constelação familiar, né? Por isso que é preciso viver, sentir, porque é trazer o que a gente procura levar para as empresas é o sentir. A gente está humanizando, a gente fala de liderança humanizada, a gente fala de pessoas que precisam ter pausas, a gente fala de pessoas que precisam olhar para a sua vida pessoal, independente não do seu trabalho, porque a pessoa é uma só. Então, o que o Bert traz, né? O Bert fala o seguinte, existe um campo morfológico onde você acessa essas informações, e isso foi comprovado através de uma experiência de Rupert Sheldrake, do 100º macaco. Foi a seguinte, a pesquisa, a experiência, uma pesquisa também. Colocaram uns macacos numa ilha e colocaram uma escada e colocaram lá em cima bananas. Então, os macaquinhos iam lá felizes para pegar a banana. Quando chegava lá em cima, eles ganhavam uma baldada de água. Outros ganhavam uma paulada. O que aconteceu? No 100º macaco, os macaquinhos embaixo falavam assim, não sobe não. Tá achando que você vai pegar a banana? Não vai. Você vai levar uma baldade de água ou você vai levar uma paulada. Beleza, isso numa ilha. Repetiram a pesquisa, a experiência, numa outra ilha, diferentes macacos diferentes. O que aconteceu? Nenhum macaco subiu. Então, o que eles provaram? Existe um campo morfogenético de informações que é passado no invisível, né? Que bacana. E que interessante. Muito legal. Aí, né? Você não precisa falar para o macaco, olha, não sobe não que você vai levar paulada, ele já sabe. Aquela geração já sabe. Então, acontece isso. A gente não herda só características físicas, nem
bens materiais. A gente herda um sistema familiar. E muitas vezes a sua vida não está indo para frente em algum aspecto porque você está identificado com alguém da sua família que você nem conheceu. Ou você está identificado com alguém na sua empresa que veio antes de você. Então, ele fala das 3 leis: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Quando uma dessas leis não está sendo honrada, você tem, então, um emaranhamento. Você descobre ali naquela empresa. E gera todos os conflitos, gera o ódio, gera tudo isso, exatamente. Né? Porque se o governo estivesse dando muito para as pessoas, estivessem pensando no próximo, estivesse roubando, botando dinheiro no bolso, estou falando de modo geral, tá, gente? Estou falando assim, a gente generaliza, mas assim, isso acontece muito no Brasil, né? Que é essa mentalidade que a gente criou, o Brasil se constituiu nisso, também não é culpa também individual de ninguém, não, né? É como o sistema funciona. É por isso que a gente tem que honrar os portugueses. A gente tem que honrar os portugueses, equilibrar isso. A gente tem que reverenciar os escravos. Tem que reverenciar os escravos. A gente tem que pagar essa dívida com os escravos. Né? Então, e todo esse movimento dentro da e com as mulheres, né, constelação... gente? Porque até hoje, cada 5 minutos as mulheres morrem. Então, assim, a gente tem que honrar as mulheres. Se não fossem as mulheres, não teria homem, não teria pai, não teria filho, não teria empresário, não teria nada, Mas né? todo esse movimento de humanização, Saad, ela vem pela força feminina. Sim. Não é à toa que a gente vê grupos de mulheres se fortalecendo, crescendo e aparecendo cada vez mais. Porque... é a força feminina que faz a transformação, a força feminina que gera vida. Sim. Então, esses 238 anos que alguém conseguiu medir de defasagem que a gente tem em relação aos homens na sociedade, estão agora começando a diminuir. Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco, porque incipiente. Ficou um peso muito grande. Eu sou homem, mas começou, Marcelo. Isso é que é legal. Mas é muito legal, Marcelo, porque a sociedade precisa muito de homens como você, humanos, entendeu? Que respeitam a mulher, que tem... Porque tem muita gente que tem esse carinho, como vocês, né? Que tem esse carinho. Porque tem outras pessoas que não têm esse exemplo. Então, eles precisam se espelhar em outros homens que têm, entendeu? E muitas vezes eles querem transformar, mas eles não sabem como. Então, eles precisam também de homens que conversem ali com eles, mas que também dê um braço, dê uma mão. Fale, não, mas calma aí. É assim, assado, mostra dos pontos de vista, os homens entendeu? Estão perdidos também, sabe? Eles não sabem ainda o seu lugar. E é interessante tocar nesse assunto. Até nós estava falando do que se passa, né, do mais velho para o mais novo, digamos assim, para quem está chegando agora. Que até nas escolas de ensino fundamental mesmo, com crianças de 6, 8 anos, hoje em dia os professores já não têm mais o costume, por exemplo, de antes, que era de separar a fila das meninas e dos meninos. Mas as crianças às vezes têm esse costume. Já perceberam isso? Às vezes quando eu vou dar aula, junta menino para um lado, menina para o outro, e fica uma galerinha no meio que é a galerinha que não liga para isso. Eu sou o tipo de professor, pelo menos, que eu chego, gente, se mistura aí. Não tem fila de meninos e meninas, tem fila de todo mundo. Entra todo mundo na fila, cada um no seu lugar e se embora. Entendeu? Então as crianças mesmo, às vezes nem por influência dos pais, às vezes sim, mas às vezes não. Mas elas mesmas colocaram na cabeça dela que não, tem que ter canto dos meninos, canto das meninas, e esse é o meu canto, esse é o seu canto e acabou. E aí tem que ter alguém pra colocar isso às vezes na cabeça deles que não tem que ter essa separação, sabe? É que já cria uma competição, exato, né? Exato. E não porque tem eu que sou ser menino, todo. eu corro mais rápido. Na Índia, por exemplo, eu acho também uma questão cultural. Isso é muito interessante, essa questão de cultura. Porque a cultura também pode matar, a cultura mata também, sabe? O bullying que tem no Japão, né? Na Índia, não. Na Índia é uma questão muito mais... Eu acho interessante. Eu acho que, assim, a gente está no Brasil, a gente está com todos esses diálogos, assim, da sexualidade, que é muito legal, muito importante. Eu acho que é muito legal cada um poder se expressar. E eu acho que é muito bom a gente poder viver num país livre, que o Brasil traz isso, sabe? Eu tenho família fora e eu acho que a gente tem algo aqui no Brasil que é muito legal. A gente tem um sentimento de liberdade que a gente não tem em lugar nenhum no mundo, em vários sentidos, níveis que a gente não imagina. Só quando a gente está fora que a gente consegue perceber o nível que a gente tem, sabe, de liberdade, por ser, mal ou bem, um país também novo, né? Comparado à história da humanidade. Mas na Índia, as meninas e os meninos
independente. Por quê? Porque tem essa questão também do fortalecimento da identidade como constituição. E aí é muito legal, porque as mulheres, elas têm uma outra também... A gente também não pode negar que, fisiologicamente, a gente tem um outro corpo, né? A gente tem muito humor, porque a gente tem os nossos hormônios, né? Que a gente menstrua todo mês, gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com a nossa estabilidade emocional, é uma coisa, assim... osmótica, não sei. A maioria dos homens não está preparada para essa conversa. Mas é verdade. Então, assim, tem dias que eu preciso deitar e eu tenho que deitar, porque o meu corpo é um corpo feminino, um corpo mais sensível. Não tem, entendeu? O homem, ele tem essa força. E ele tem essa garra também mais. Então, eu acho que também tem um lado bom, né, que é a proteção. A mulher tem fisiologicamente, né, mais sensibilidade. Existe o homem também para contrapor isso, que é também dar esse sustento, inclusive até como espécie mesmo, né? Porque né, tecnicamente a mulher engravida, mas tem que ter um apoio ali de alguém que vai caçar, né, entre aspas, assim. Eu tenho uma questão que você falou, os homens não estão preparados para isso. Eu morei 1 ano e 6 meses na Alemanha. E quando eu fui para a Alemanha, uma pessoa falou assim para mim, você quer conhecer a mulher? Que tipo de revista que você lê? Eu falei, várias. Começa a ler revistas de conteúdos para mulheres, femininos. E eu aprendi assim. Que legal. A questão da menstruação, a questão da TPM, a questão de muitas coisas que no meu relacionamento... Assim, não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre ouvi. Também a questão do machismo que minha mãe sofreu em casa. Meu pai saía sexta e voltava domingo. Minha mãe ficava calada. Sim. Tem um filho que herda isso do pai e tem um filho que acha, não, tá errado. Não é desse jeito. Maravilhoso. O tempo passou, eu consegui mostrar para meu pai outras coisas. Faleceu esse ano, mas ele mudou muito nessa questão. E eu passei a conhecer. E eu recebi algumas vezes, e tem filhas também que veem isso, me acham legal por isso, minhas filhas, né? São 3. Que legal. Elas falam, meu pai ele tem uma cabeça bem diferente. Meu pai pensa nessa questão. Então eu sempre convivi nesse fascínio. Porque você ficou perto da sua mãe. Da minha mãe e das mulheres. Como eu falei, na minha empresa poderia ser chefe homem, eu me dava muito bem com ele. Mas também tive bastante chefes mulheres que sofreram preconceito e eu fazia parte da defesa. Opa, não, ela é uma ótima profissional. Eu fazia isso. Lembro dos nomes das minhas chefes. Mas eu vivi esse lado da literatura feminina, consegui entender um pouco de cada mulher que foi revolucionária no sistema machista do homem. É o que falta, eu acho, para o homem é isso. Sim. É ele ter em casa alguém que passe isso. E eu tenho 2 filhos gêmeos que eu passo essa questão para eles. Eu tenho gêmeos também. Tem? O meu são Gente, eu vou dar Arthur um e Miguel, de minutinho 14 aqui. anos. Eu quero dizer o seguinte, está muito bom esse papo. Eu estou morrendo de vontade de continuar a passar o dia todo aqui. A gente vai ter que dar um minutinho só para o intervalo e a gente já volta com vocês. Okay. Até já, gente. Obrigada. ótimo. Um beijo.